Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da eletricidade, vamos aprofundar um pouquinho, vamos falar um pouco de alguns aspectos relevantes sobre o estudo da eletricidade, já que é um assunto que está no nosso cotidiano e é bom a gente entender um pouquinho da eletricidade. Usamos ela, né, no nosso dia a dia, na nossa residência, e conhecer um pouquinho dela nunca é demais, ok? Então vamos começar a falar dos materiais condutores e dos materiais isolantes. Tá? Os materiais condutores são os materiais que conduzem corrente elétrica, que carregam eletricidade. Os metais, de um modo geral, são condutores. Os fios de elétricos, por exemplo, são feitos de cobre, que é um material que conduz muito bem a eletricidade. E os materiais isolantes são aqueles que seguram a eletricidade, que não deixam a eletricidade passar. Por exemplo, a borracha, o plástico, a própria fita isolante, que é feita desse material plástico, né? A madeira, por exemplo. Nem os materiais são isolantes, mas se a descarga elétrica for muito grande, às vezes eles nem eles mesmos seguram essa descarga elétrica. Por exemplo, a descarga elétrica de um raio, que pode se deslocar pelo ar, pode se deslocar por uma árvore, por exemplo, pela madeira. Então, a gente tem que considerar que a quantidade de energia dessa descarga elétrica. Mas no nosso cotidiano, a gente lida com eletricidade nas residências, né, de baixa tensão, né, baixa corrente elétrica, então a gente utiliza os materiais isolantes mais comuns no nosso cotidiano. Aí, tá? Vamos falar de eletricidade estática. Quem nunca, às vezes aconteceu com muitos de vocês aí, tá andando muito tempo no carro, quando desce, vai encostar na porta, toma um choque, ou toma um choquinho, às vezes, em alguma outra peça metálica de algum local qualquer, ou aquela eletricidade estática, quando você encosta, aproxima a mão perto de um braço, né, os pelos do braço perto de uma televisão de tubo. Aquilo lá nada mais é que cargas elétricas se deslocando, tentando adquirir estabilidade. A neutralidade, na verdade. Os materiais, de um modo geral, eles têm cargas elétricas e a tendência deles é tentar ficar o mais neutro possível. Ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas para dar esse equilíbrio. Né? Então, aqui, como se o material fosse neutro. Quando a gente está em atrito, por exemplo, um carro em atrito com o ar, ou a própria TV, né, no caso da eletricidade estática é diferente, não é só com atrito, mas quando você tem muito atrito com o vento, ou raspa muito alguma coisa no tecido da roupa, você fica com eletricidade estática, porque acontece as trocas de cargas elétricas. Aí fica mais cargas elétricas armazenadas, por exemplo, cargas elétricas negativas, e a tendência delas é descarregar essa carga elétrica para conseguir o equilíbrio. Então aí acontece esse choquezinho da eletricidade estática. Então, por exemplo, no caso de um automóvel que você toma um choquinho nele, quando ele está andando durante muito tempo, ele acumula essas cargas elétricas na hora que tem o atrito com o vento. E aí, quando você desce do carro, ele descarrega essas cargas elétricas em você e você sente aquele choquinho. É um choquinho bem fraquinho, não vai chegar a incomodar, causar nenhum dano, mas é onde é o caminho que as cargas elétricas encontram para descarregar no solo. Né? O carro tem o pneu isolante, o pneu de borracha que isola, então depois de um tempo você é usado, você serve como meio de transporte dessas cargas elétricas, por isso que você toma às vezes um choquinho, então isso é chamado de eletricidade estática, ok? Vamos entender o deslocamento dos elétrons aqui, coloquei algumas imagens aqui para a gente entender. Num fio qualquer, num fio condutor, os elétrons, aqui a gente imagina cada átomo, tal, né? O miolinho aqui positivo é o átomo, e em vermelhinho aqui os elétrons, ó. Nessa imagem e nessa imagem aqui, ó, eles estão em sentidos aleatórios, ó. Olha a setinha, cada elétron está se deslocando num caminho diferente. Né? É isso que acontece nos metais. Os elétrons eles ficam livres sem muito sentido de localização. Quando a eletricidade começa a passar por um fio, por um metal, eles começam a ficar todos alinhados, igual está acontecendo aqui. Ó. E como os elétrons são cargas negativas, eles são atraídos pelo lado positivo da eletricidade. A eletricidade tem sempre um lado positivo e um lado negativo, então eles são atraídos pelo lado positivo, justamente porque os opostos se atraem. Então os elétrons eles se deslocam para o lado positivo da corrente da fonte de energia aí, né? Então acaba esse deslocamento ordenado dos elétrons. Isso é o que gera eletricidade. A palavra eletricidade ela vem de elétrons, tá? Uma derivação da palavra elétrons. Então esse deslocamento organizado dos elétrons é que causa a eletricidade.
Vamos falar das grandezas e das unidades de medida. Então, as grandezas elétricas, a gente vai falar das quatro principais aqui. Ó. A gente tem aqui eu coloquei ajeitadinho aqui desse lado e aqui está explicando um pouquinho melhor. A gente tem ó, a tensão, a corrente, a resistência e a potência. A tensão tem o símbolo de U ou V, tanto faz, a corrente elétrica I, a resistência R e a potência P. A tensão é justamente o que provoca a circulação da corrente elétrica. Né? Ela é o que a gente chama de voltagem, aquilo que é o 110 volts ou 220 volts. Isso aí a gente chama de voltagem, mas o nome mais correto é tensão. E ainda tem um nome bem técnico usado na ciência, que é a DDP, que é a diferença de potencial. Ok? Então a gente pode usar esses termos. A tensão, a grandeza é a tensão e a unidade de medida é o volts. Por isso que você fala 110 volts, 220 volts, ok? A corrente elétrica é justamente o movimento dos elétrons, né? É justamente a intensidade de eletricidade que tem, de corrente elétrica que tem, né? A corrente elétrica é indicada pela letra I. É o I de intensidade de corrente elétrica. Tá? E aí é que a gente fala de amperes. Tem gente que fala amperagem, já ouvi esse termo sim, mas o correto é dizer corrente elétrica. Tá? E os amperes é a unidade de medida. Nós temos a resistência é a dificuldade de passagem de corrente elétrica. Por que o chuveiro tem uma resistência? A eletricidade está passando pelo fio, quando ela encontra a resistência do chuveiro, aquela resistência impede a passagem de corrente elétrica do jeito que ela estava passando. E aí a eletricidade se dissipa em forma de calor, por isso que o chuveiro esquenta a água. Então os elétrons estão se deslocando, a eletricidade está vindo pelo fio, a hora que ela encontra a resistência, essa dificuldade de passagem faz essa eletricidade ser espalhada em forma de calor, no caso de uma lâmpada elétrica, em forma de luz. Tá? O símbolo da resistência é o R, o símbolo é o símbolo da grandeza, né, da resistência é o R, o símbolo da unidade de medida é o ohms, tá? Esse símbolozinho aqui. Ó, okay? A potência elétrica é o P, a potência elétrica é o que mede os equipamentos que mais gastam energia e que menos gastam. Tá? O símbolo é o P, a medida é em watts. Por exemplo, quando você fala que um chuveiro gasta muita energia, porque a potência dele é de 5.000 watts. Quando você fala que uma lâmpada elétrica gasta pouca energia, porque a potência dela é de 60 watts. Ou um ventilador gasta pouca energia. Os equipamentos que geram calor, por exemplo, chuveiro, ferro elétrico, forno elétrico, aquecedor, todos esses materiais, secador de cabelo, todos esses materiais aí, esses equipamentos aí geram muita energia, né, tem uma potência muito alta e eles são grandes consumidores de energia elétrica, ok? Então aqui a gente tem as principais grandezas relacionadas à corrente à eletricidade de um modo geral, ok? Aqui a gente tem alguns símbolos a gente vai falar um pouquinho dos circuitos elétricos também. Aqui a gente tem uma simbologia de equipamentos que são usados em circuitos elétricos. Então, quando a gente tem uma pilha, por exemplo, a gente usa dois tracinhos, o maior e o menor, às vezes tem a indicação do mais e menos aqui. O interruptor, por exemplo, é um tracinho aqui, ó, tá? Aqui indica o fio condutor, aqui é o outro fio condutor, tá? E aí a gente tem uma linhazinha aqui no meio que indica o interruptor. Se ele está fechado aqui, indica que o circuito está passando corrente. Se ele está aberto aqui, é como se o interruptor tivesse aberto ou desligado, como se você desligasse a luz, por exemplo. Tá? Aí o Mzinho aqui indica o motor elétrico, a linha, né? Cada linha que você estiver falando aqui é um fio condutor. Esse vai e vem aqui, ó, mostra uma resistência elétrica para representar como se fosse uma molinha, né? Ok? Um xizinho no meio, uma bolinha com um xizinho no meio, uma lâmpada. Aí temos a campainha aqui, representando uma tomada, um fusível, tal. E aqui, ó, nesse circuito elétrico aqui do lado, a gente consegue entender um pouquinho. Se um eletricista ou um engenheiro vai fazer um circuito de uma residência ou de um edifício, ou até de um computador, um circuito elétrico de um computador, você precisa colocar todas as partes, todas as peças desse circuito elétrico tem que estar representadas. Então, por exemplo, nesse trechinho aqui que tem esse mais menos, é uma fonte de energia, por exemplo, pode ser uma bateria, uma tomada. Aqui é o interruptor aberto, ó, aqui está indicando, ó, o fio condutor está em azul aqui, ó, esse trechinho aqui está o interruptor. Ó. Esse vai e vem aqui da molinha aqui é a resistência, quer dizer que tem uma resistência aqui, tem outra aqui. Ó. Esse V que significa que tem um voltímetro aqui para medir a voltagem, né, né, a tensão aqui do circuito, né? Aqui tem um amperímetro, tal, e assim a gente vai representando todos esses componentes aí dentro de um circuito elétrico, tá?
Ainda falando de circuito elétrico, a gente tem dois circuitos bem importantes da gente entender: o circuito em série e o circuito em paralelo. Quando a gente tem um circuito em série, aqui as lâmpadas não estão desenhadas igual foi mostrado no circuito lá, que é a bolinha com X. A pessoa que fez o desenho aqui colocou uma lâmpada mesmo, a gente está usando as lâmpadas mesmo. Então a gente tem uma fonte de energia, aqui está uma pilha, mas pode ser uma tomada, uma chave de liga e desliga aqui, né, um interruptor, ok? Nos dois circuitos. Nesse caso aqui, ó, as lâmpadas estão ligadas em série. A corrente elétrica vai passar por aqui, vai entrar nessa lâmpada, fazer ela funcionar, sair, voltar aqui, fazer ela funcionar e sair de novo e fechar o circuito, ok? O problema da ligação em série é o seguinte, que se você se queima uma lâmpada, a outra também apaga. E por quê? Porque a corrente elétrica está passando aqui, ela entra no dentro da lâmpada, passa pelo filetinho aqui de energia, né? E sai. Se esse filetinho se rompe, não passa a corrente elétrica aqui, a corrente elétrica não chega na outra lâmpada. Então, o circuito em série, ele não funciona muito bem em algumas situações, porque se apagar uma lâmpada, apaga a outra também. Aqui a gente tem um circuito em paralelo, tá? Ó, a energia elétrica vem aqui, nesse ponto ela se divide, ó, uma parte vem para cá e acende a lâmpada 2. Uma parte vem para cá e acende a lâmpada 1. Se a lâmpada 1 queimar, aqui vai continuar passando o circuito aqui para acender a lâmpada 2, ó, uma independente da outra. Então, por exemplo, no circuito elétrico de uma residência, né, você tem que ligar todos os quartos em paralelo. Você não pode fazer uma ligação em série, senão queima a lâmpada de um quarto, apaga a cozinha, apaga o banheiro, apaga a sala, apaga tudo, né? Então você tem que fazer o circuito em paralelo. Agora, no caso de um pisca-pisca de árvore de Natal, por exemplo, quem já presenciou isso, uma lâmpadazinha queima, aí desliga uma série de lâmpadas. Por exemplo, 10 lâmpadas juntas ficam desligadas porque uma lâmpadazinha queimou. Isso é o circuito em série. A vantagem do circuito em série é que usa menos fios, né? No caso de uma árvore de Natal, você não pode colocar um monte de circuito em paralelo, senão você vai gastar muito fio, né? E a desvantagem é que é essa: se você queimou uma lâmpada, você automaticamente apaga a outra também. E o circuito em paralelo, normalmente você tem as lâmpadas independentes uma da outra, você não tem problema de uma queimar e a outra vai continuar funcionando do mesmo jeito, não vai ter esse problema. Tá? Então, nas residências e nos edifícios, nas construções, são feitos sempre circuitos em paralelo para uma lâmpada não atrapalhar o funcionamento da outra. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos e até mais.